Imagine que você está no topo de uma torre de pedra, olhando para um vasto território medieval. O vento sopra forte, você sente a imponência da altura e pensa: por que exatamente alguém decidiu construir essa torre gigantesca no meio de um castelo? Seria para uma vista melhor? Para espiar os vizinhos? Ou talvez algum rei medieval decidiu que o seu projeto precisava de um toque dramático? Pois é, hoje vamos explorar a arquitetura dos castelos medievais e entender o verdadeiro propósito por trás dessas torres icônicas. Será que foi ideia de um rei visionário? Ou de alguém que só queria dificultar a vida dos invasores? Vamos descobrir juntos. Antes de falarmos da torre especificamente, vamos entender de onde vieram essas fortificações. Castelos não surgiram do dia para a noite, foram evoluindo com o tempo. No início, as fortificações eram bem mais simples. Valas, cercas e estruturas de madeira para proteger uma área contra invasores. Mas com o tempo, essas construções foram ganhando complexidade e a ideia do castelo como conhecemos hoje começou a se formar. Lá pelo século IX, na Europa, a necessidade de defesa constante fez com que os senhores feudais passassem a construir estruturas de pedra que fossem mais resistentes e duráveis. E foi aí que nasceu o conceito do castelo medieval. Uma grande muralha de pedra ao redor, uma torre central chamada Torre de Menagem e várias camadas de defesa. Se hoje você constrói uma casa com alarme e câmeras de segurança, na Idade Média, a segurança era feita com muros de 3 metros de espessura e torres enormes para avistar o inimigo de longe. A torre, em sua essência, era um ponto estratégico. Ela permitia que os soldados avistassem o inimigo de longe e se preparassem para um ataque com tempo. As torres de vigia eram posicionadas nos pontos mais altos, proporcionando uma visão panorâmica do terreno. Assim, qualquer invasor que se aproximasse poderia ser visto a quilômetros de distância. E caso o inimigo se aproximasse, as torres eram equipadas com aberturas, famosas como frestas de flecha, de onde os arqueiros podiam atirar sem se expor. Mas além da função prática, as torres também se tornaram um símbolo de poder. Quanto mais alta e robusta, maior o sinal de status do dono do castelo. E na sociedade medieval, isso era muito importante. Imagine só, um castelo simples no topo de uma colina já chamava a atenção. Mas se você adicionasse uma torre imponente, seu valor de mercado como senhor feudal subia consideravelmente. Aqui entra a parte curiosa da história. Muitos acreditam que a torre, como a conhecemos, foi uma invenção de William, o Conquistador, famoso rei da Inglaterra, ou ao menos, alguém próximo a ele. Ele e seus engenheiros introduziram a torre de menagem, ou keep, em inglês, em castelos na Normandia e na Inglaterra. Esse tipo de torre central era essencialmente o último recurso de defesa. Caso o castelo fosse invadido, o senhor feudal e sua família podiam se esconder lá e resistir até o último momento. Mas embora William tenha ajudado a popularizar esse estilo de torre, ele não foi o primeiro a pensar nisso. Os romanos já usavam torres em suas fortificações, então é bem provável que os arquitetos medievais só tenham emprestado a ideia e aprimorado. O verdadeiro gênio por trás das torres medievais provavelmente foi um engenheiro que percebeu o potencial defensivo de uma torre central e conseguiu convencer seu senhor feudal de que era um investimento de segurança necessário. Construir uma torre medieval não era brincadeira. Esses monstros de pedra podiam ter dezenas de metros de altura, com paredes tão grossas que parecia impossível derrubá-las. A construção levava anos, às vezes décadas, e envolvia uma equipe de pedreiros, engenheiros e mestres de obras altamente especializados. Primeiro, o local precisava ser bem escolhido. Normalmente, as torres eram construídas nos pontos mais altos, garantindo uma vantagem estratégica. Depois, vinha a fase de escavação e fundação.
já que essas torres precisavam de uma base extremamente sólida para suportar o peso das pedras e resistir aos impactos dos ataques inimigos. Se você acha que calcular o orçamento de uma obra hoje é complicado, imagina só calcular o peso das pedras, a altura ideal e, claro, o custo de toda essa mão de obra. Ao contrário do que muitos imaginam, o interior das torres não era apenas um espaço vazio para os soldados se esconderem. Os andares superiores geralmente eram usados como salas de estar, dormitórios e até capelas. E claro, o andar inferior era frequentemente um depósito para armazenar alimentos e suprimentos para um longo cerco. A torre era uma mini fortaleza dentro da fortaleza, projetada para que os moradores pudessem sobreviver por semanas ou até meses, em caso de um cerco. E, acredite ou não, algumas dessas torres tinham até um certo luxo para a época. É claro que não estamos falando de luxo no estilo de um palácio renascentista, mas muitos senhores feudais investiam em tapeçarias, móveis robustos e até lareiras para tornar o ambiente mais agradável. Afinal, passar meses escondido em uma torre fria e úmida não era exatamente o cenário ideal. Conforme os castelos foram evoluindo, o design das torres também foi mudando. Na Inglaterra e na França, as torres cilíndricas se tornaram populares, pois sua forma ajudava a desviar os projéteis lançados por catapultas. Já na Itália, onde o estilo gótico predominava, as torres eram mais altas e estreitas, muitas vezes decoradas com ameias elaboradas. Outro elemento interessante eram as chamadas torres de menagem. Essas torres centrais tinham o propósito de ser o coração do castelo. Em muitos casos, a torre de menagem era o último reduto de defesa e abrigava os aposentos do senhor feudal. Essas torres eram construídas com um cuidado especial, pois precisavam resistir aos ataques mais brutais e abrigar a família e os guardas em segurança. A presença de torres imponentes também tinha um efeito psicológico sobre os inimigos. Imagine que você é um invasor, planejando atacar um castelo. Ao se aproximar, você vê uma torre de 30 metros de altura, com arqueiros apontando para você de cada fresta. Isso, com certeza, daria uma certa hesitação, né? A torre era uma forma de intimidação, mostrando ao inimigo que aquele castelo não era um alvo fácil. Além disso, a torre central dava aos defensores uma posição privilegiada, permitindo que vissem cada movimento do exército inimigo. As torres tornavam o processo de invasão muito mais difícil e arriscado, pois os arqueiros tinham a vantagem da altura e podiam atacar sem serem facilmente atingidos. Conforme a Idade Média foi avançando e novas tecnologias surgiram, os castelos começaram a perder sua utilidade. A invenção das armas de fogo, especialmente dos canhões, tornou as torres obsoletas. Um canhão podia facilmente destruir uma torre que havia levado anos para ser construída. Além disso, com o fortalecimento dos estados nacionais, as guerras começaram a ser travadas em campos abertos, e a necessidade de castelos fortificados diminuiu. Mas embora as torres tenham perdido seu papel militar, elas deixaram uma marca duradoura na arquitetura e na imaginação popular. Até hoje, os castelos com suas torres são símbolos de poder, romance e aventura. Elas se tornaram lendas, sobrevivendo não apenas nas ruínas da Europa, mas em contos de fadas, histórias épicas e até nos filmes de Hollywood. Hoje, as torres dos castelos medievais são praticamente sinônimos de contos de fadas e filmes de aventura. Seja em histórias de princesas aprisionadas em torres ou em batalhas épicas de fantasia, essas construções se tornaram parte do imaginário coletivo. Elas simbolizam tanto a força quanto a solidão, a segurança e o mistério. Afinal, quem nunca imaginou a vida dentro de uma torre medieval? O legado das torres continua, e elas ainda nos inspiram e nos fazem sonhar. Não é à toa que, até hoje,
Milhares de turistas visitam os castelos medievais para sentir um pouco dessa atmosfera de imponência e mistério. E pensar que tudo isso começou com a necessidade básica de evitar uma invasão. Então, agora que você conhece mais sobre as torres dos castelos medievais, me diga, você imaginava que tanta coisa estava por trás dessas construções? Se pudesse construir um castelo hoje, colocaria uma torre só para impressionar os vizinhos? Deixe seu comentário contando o que mais te impressionou sobre a arquitetura dos castelos. E claro, se você acha que a ideia de construir uma torre alta ainda faz sentido, segue o canal para mais vídeos como esse e até mais.